Robson Santos aqui e hoje eu vou falar sobre sombra suave, né? Além de falar sobre as sombras suaves, eu vou revelar aí uma maneira de desenvolver essa habilidade de construção de sombra suave. Buenas! A gente precisa, para trabalhar com sombra, muita paciência, né? Todas as tatuagens a gente precisa paciência, mas em especial a sombra. Se a gente fizer correndo, se a gente fizer com pressa, a gente acaba que a gente estraga, a gente vai marcar mais a sombra. Então a gente necessita ter paciência. Como é que você vai conseguir desenvolver essa paciência? Eu não tenho a mínima ideia. Mas você vai ter que fazer yoga, vai ter que se exercitar, vai ter que fazer alguma coisa para que você não fique ansioso na hora da tatuagem. Para que você tenha tranquilidade quando for começar esse trabalho. E as técnicas, existem algumas técnicas para fazer aí tatuagem de sombra, podem variar, né? Não existe uma unanimidade. A gente pode trabalhar com um movimento de pêndulo, a gente pode acertar a diluição correta, trabalhar com um círculo na tatuagem, a gente pode trabalhar como se estivesse pintando a tatuagem, a gente pode trabalhar mais na ponta das agulhas. Então, a mais efetiva é trabalhar em formato de pêndulo, e eu já vou explicar para vocês por que isso funciona melhor. Então, eu vou mostrar um pedacinho de uma tatuagem e vou já explicar. Então, na tatuagem, eu usei uma agulha 11 Magnum. A Magnum é justamente para diminuir a marca de agulha, né? Se eu quisesse uma marca mais texturada, eu usaria uma agulha de traço, mas aqui eu usei uma Magnum Round, e a Magnum é aquela que tem os cantos recuados, justamente para não marcar os cantos. Essa Magnum reta, ela é muito efetiva em alguns casos, mas nesse caso aqui que a gente quer fazer uma sombra suave, não é tão efetiva. Nessa parte, estou fazendo essa rosa, e a rosa necessita de uma sombra bem suave. Então eu vou colocando aí a sombra em movimentos de pêndulo. Então eu vou construindo a luminosidade dessa rosa, pendulando a máquina. No cantinho eu sempre tento colocar mais o canto da agulha e fazendo a metade de um pêndulo, fazendo com que pendule para dentro de onde eu vou fazer a sombra. E eu vou construindo calmamente, fazendo um movimento de pêndulo bem curtinho nas áreas que eu não quero uma sombra muito grande, e nas áreas que eu quero uma sombra maior, eu estendo esse movimento de pêndulo. Ó, sempre nessa movimentação, sempre com paciência, para a gente conseguir fazer essa técnica. No cantinho dá para fazer uma pintura mais intensa, e quando a gente vai abrindo a sombra, a gente vai tirando para justamente não marcar as agulhas. Trabalha mais intensidade próximo onde vai ser a sombra, e vai abrindo um pouquinho aí a mão, vai levantando ela da pele para que não gere marca no final da passada de mão. E vai trabalhando da mesma forma, vai trabalhando os tons sempre nesse movimento de pêndulo. Quando eu canto, a gente faz um meio pêndulo, a gente entra na retinho e sai no formato do pêndulo. E trabalhando com calma, a gente vai conseguindo construir aí a nossa sombra.
Em áreas menores a gente não consegue fazer tanto movimento de pêndulo, então a gente vai pintando mesmo a sombra. Mas em áreas maiores a gente faz esse movimento de mão. Ó, sempre no pêndulozinho, fazendo com que não se marque a agulha. E a gente vai fazendo aí a construção da nossa tatuagem. Mesmo nas texturas, eu também utilizo esse mesmo movimento de pêndulo, com a agulha mais lateralizada, mas para não marcar, sempre entrando e saindo da pele, levantando num lado e levantando para sair do outro também. Acerta a tonalidade da sombra e depois faz essa movimentação que não tem como errar desta forma. No começo vai ser ruim, quanto mais prática a gente tem, mais a gente vai conseguir resultados efetivos. Mas logo eu já vou falar sobre o exercício para que esse movimento fique mais fácil da gente fazer. Ó, uma sombra um pouquinho maior, pude fazer um pouquinho maior o movimento do pêndulo. Limpa bem para ver como fica a tatuagem. E é isso aí. E agora nós vamos para o exercício, né? O exercício que eu prometi que ia fazer com que vocês desenvolvessem essa habilidade de sombra. E para a gente exercitar, a gente não precisa mais do que papel e lápis, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é só tatuando, mas não é. É a construção mental que a gente faz. Porque se a gente consegue desenvolver bem no papel, a gente consegue com mais facilidade transferir essa técnica para uma técnica de tatuagem. Então é aquela coisa, se a gente faz um desenho X no papel, a gente vai fazer aquele mesmo desenho ou muito similar com uma máquina de tatuar. Então vamos lá. Aqui a gente pode pegar um lápis mais lápis 6B, esse aqui é um 8B, uma lapiseira, qualquer coisa. O que é importante aqui nesse exercício? Que a gente não use esfuminho, né? Que a gente não use o esfuminho e nem use a mão para passar aí no papel, porque a ideia é justamente a gente trabalhar essa movimentação de mão para que ela tenha consistência de manter o mesmo movimento durante mais tempo. Então a gente pode definir uma área, né, no papel e ficar lá só com a pontinha. A gente pode segurar mais na ponta do lápis. Isso vai fazer com que a gente mantenha a pressão correta. E vai lá, seguindo isso, tentando deixar a menos marca possível quando a gente está trabalhando assim. Isso vai fazer com que o nosso cérebro entenda que na máquina a gente também tem que fazer dessa mesma forma, com esse mesmo formato. Ó, sempre fica um pouquinho de marca, então a gente vai trabalhando de maneira mais suave a fim de remover essas marcas. Quanto mais fino for o nosso instrumento, mais difícil vai ser.
Ah, Robson, eu estou trabalhando assim, tá certo? Tanto faz, pode fazer com bolinha. Então aqui você vai perceber que qual movimento que vai ficar mais prático depois na tatuagem. E se você treinar bastante esse movimento, você vai perceber que vai ficar mais fácil de fazer a sombra suave na tatuagem. Esse movimento aqui, ele marca um pouquinho mais na tatuagem, por mais que aqui esteja aparecendo e que está mais plano, na tatuagem ele marca um pouquinho mais. E vai, enquanto tiver com tempo, pega e vai preenchendo toda uma folha, vai trabalhando dessa forma aqui para desenvolver essa habilidade. Né? A gente pode treinar a entrada e a saída em pêndulo também, ó. Não sei se dá para ver pelo vídeo, mas entra e sai. Então, essa habilidade, depois que a gente coloca ela para dentro da cabeça, né, é muito fácil da gente manter ela na tatuagem. Só que a gente tem que treinar e praticar muito. A gente tem que ter muitas horas de treino para a gente conseguir fixar isso dentro da cabeça. A gente tem que fazer o nosso cérebro entender que nem qualquer coisa, qualquer atividade manual, ela vai precisar de tempo para conseguir desenvolver aí, para conseguir fixar na nossa mente. Então é uma construção motora, mental motora. Mas vai indo assim, vai testando qual movimento que você faz, né, para ficar mais planinho, para ficar sem marcas. E daí a gente pode pegar, ó, a lapiseira pode fazer de qualquer jeito, porque a lapiseira tem um grafite muito sutilzinho, muito fininho. Então é mais difícil ainda fazer com a lapiseira. Essa aqui é uma lapiseira 05. E no momento que a gente conseguir fazer com um instrumento assim mais fininho, pode ter certeza, mas certeza que na pele vai funcionar. Vai funcionar, porque o nosso cérebro já está condicionado a trabalhar esse movimento. E daí, quanto mais tempo a gente conseguir manter isso, mais tempo em quantidade de horas, maior é o sucesso da nossa tatuagem. Porque eu repito, a paciência é uma das nossas aliadas ou inimigas na hora da tatuagem. Eu vejo muitas tatuagens, principalmente em concurso de tatuagem, que o tatuador começa com um gás e daí no final já começa a ficar mais matado, assim, matado não, mas tipo assim, não tem mais paciência para finalizar o trabalho. Então acontece que fica diferente, tu vê o empenho de uma tatuagem no começo e o empenho no final e é completamente diferente. Então, tipo assim, o cara que começou a tatuagem não foi o mesmo que terminou. Então essa habilidade aqui de ir desenvolvendo esse tipo de desenho, né, que não é um desenho, é um preenchimento, com certeza vai fazer com que você consiga ir para um outro nível de tatuagem. Se você quiser, você pode fazer mais escuro, apertar um pouquinho mais. E se outra coisa
Quanto mais escuro, mais fácil da gente deixar plano, porque afinal a gente vai pintar e a gente não vai ter muita marca. Quanto mais claro, também é mais fácil, porque a diluição vai fazer com que a gente com que a marca da agulha praticamente desapareça. O mais difícil da sombra é essa gama aqui no meio, que não é nem o escuro nem o claro, é uma gama média. Então, quando a gente vai fazer uma sombra média, é onde a tinta tem força suficiente para marcar e não é tão escura que a gente consiga esconder e nem tão clara que a gente consiga esconder a marcação. Então, na sombra média é onde a gente vai ter mais dificuldade para fazer uma sombra suave. Não é nem na clara, nem na escura. E esse é o exercício. Esse é o exercício que você deve fazer para você conseguir chegar aí numa qualidade boa de sombra, conseguir deixar ela suavezinha. Aproveita, já se inscreve no canal, isso vai me ajudar bastante. O meu Instagram é Robson Santos Tatus. Eu também tenho um grupo de Telegram que vai estar aqui na descrição. E me conta aí nos comentários se deu certo esse exercício, se você conseguiu fazer ele. Se ficar alguma dúvida, você também pode escrever nos comentários referentes aí à tatuagem. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Valeu!